Agora vamos falar sobre a neuroplasticidade, vocês vão entender por que eu fiz esse exercício com vocês. A neuroplasticidade, gente, nada mais é do que a forma como o nosso cérebro funciona. Então, olha só, o nosso cérebro... Agora eu vou aqui para o quadro. Vamos lá, que vocês vêm comigo aqui, me acompanhem aqui nesse quadro. Vamos, eu sou uma sobrinha de pintor, filha de artistas, mas eu no desenho não sou muito boa não, mas vamos lá. Vamos supor que esse aqui é o nosso cérebro, certo? E aí o que acontece? O nosso cérebro, ele é um grande sistema cheio de terminações nervosas, né? O cérebro é assim. Então, o que é a neuroplasticidade? Por que neuroplasticidade que vem de plástico? Me fala aqui, pensa quais são as características mais fortes de plástico, de um material plástico. Quais são? Flexibilidade, ser moldado, não é isso? É ou não é? Então, o nosso cérebro é a mesma coisa. Neuro vem de cérebro, de mente. Plasticidade vem disso, de ser flexível. Então, quanto mais você repete um pensamento, o mesmo pensamento, imagina um plástico que você foi lá, moldou ele, tá ali numa certa temperatura onde ele tá mais flexível, e aí você tira essa temperatura, ele vai ficar mais firme naquele formato, muito mais difícil de você conseguir mudar. Provavelmente, se você tentar tirar aquele formato do plástico quando ele já tá duro, ele vai o quê? Quebrar, certo? Mas se o plástico tá numa situação que ele tá numa camada mais fina, numa temperatura mais alta, que ele ainda tá flexível e você mexe, ele vai se adaptar a qualquer forma que você der para ele. E às vezes, quando a gente tem o mesmo tipo de pensamento, por exemplo, eu não consigo. Não, isso aí eu já tentei, não dou conta. Não, eu sou assim. Eu sou assim desde que eu nasci. Esse é o meu jeito mesmo. Não, eu sou tímida a vida inteira. Não, eu não gosto disso. Não gosto de tal coisa. Às vezes nunca nem comeu uma coisa. Não gosto. Olha, o pensamento. Gente, quanto mais a gente tem o mesmo tipo de pensamento a vida toda, menos o nosso cérebro tem a capacidade de se remodelar. Ou seja, se o nosso cérebro, se a gente não usa a neuroplasticidade, que é um superpoder que o ser humano tem, e não faz o nosso cérebro evoluir, a gente não usa isso no nosso cérebro, como que a gente vai evoluir? Como que a gente cresce na vida? Como profissional e como pessoa. Inclusive, tem um estudo que eu acho muito legal, de Harvard, que fez um teste com alguns motoristas de ambulância, de táxi, e começaram a mapear e a fazer diagnóstico do cérebro dessas pessoas. Olha que interessante. E eles descobriram, sabe o quê? Eles começaram a estudar o cérebro, eles descobriram que a parte do cérebro onde faz... porque o cérebro ele é dividido, né? Tem o cerebelo, enfim, tem a parte onde fica as emoções, tem a parte que fica a parte mais de criatividade, os instintos, né? Do ser humano. E aí, na parte onde está a neuroplasticidade... A neuroplasticidade existe uma massa cinza que compõe o cérebro, né? São células ali dentro do cérebro, que é onde que eles conseguiram identificar essa massa cinza, que representa a capacidade do cérebro de aprender. E quando eu falo aprender, também... Tá valendo sim, William. Pode pedir ela para entrar aqui, a gente autoriza aqui, tá? Para a gente aprender,
Quanto mais massa cinza o nosso cérebro tem, quer dizer que a gente está aprendendo mais. E quando eu falo aprender, não é só aprender coisa nova, não. É saber reagir às situações. E aí aprender coisa nova, a melhorar o nosso lado emocional, tá? Então, esses motoristas, eles identificaram que tinha uma concentração de massa cinza muito maior do que pessoas que tinham, por exemplo, um trabalho mais robótico. Aquela pessoa que tinha o mesmo trabalho todo dia, sentava numa mesa e não tinha muitos desafios, que repetia todo dia, né, mecanicamente a mesma tarefa. Comparado com os motoristas que estavam ali, às vezes, no trânsito, que tinham que lidar com desafio, é gente que atropelou e tem que levar para isso, e tem que saber resolver ali na hora. Quanto mais estímulo no cérebro, quanto mais a gente provoca o nosso cérebro a estímulos diferentes, mais a gente aprende e mais a gente aumenta a capacidade de aprender. Inclusive, olha só isso aqui. Pessoas que têm, né, esse estímulo, como esses motoristas que têm muita massa cinzenta no cérebro, têm até 40% menos risco de ter, por exemplo, doenças neurais, Alzheimer e por aí vai. Por quê? Porque está estimulando. O ser humano não foi feito para viver sem estímulo. É a mesma coisa de um músculo. Gente, o cérebro é um músculo. Imagina uma pessoa, podem prestar atenção, uma pessoa que às vezes está em cadeira de roda, né? Tem uma perna ou um braço que atrofiou e que não mexe muito, não tem muito estímulo, não fortalece aquele músculo, vai atrofiar e vai ficando como? Vai afinando, vai ficando torto, fica mais sensível, começa a doer. O nosso cérebro é a mesma coisa. Se a gente não estimula, se a gente fica com o pensamento eu sempre justificando para não aprender algo novo, para não mudar, a gente começa a ficar com o cérebro atrofiado. E aí vai ficando com o cérebro atrofiado e aí a chance de dar um problema é muito maior. Então isso aqui também não é só sobre vendas, não. É sobre a vida mesmo, tá? Vamos estimular. Quanto mais a gente se desafia, o desafio às vezes é incômodo, né? A mudança é incômoda. Mas quanto mais a gente se propõe e entra em situações, em momentos de incômodo, mais a gente cresce, tá? Quem treina, evolui. E quem repete, atrofia. Guarda essa daí, viu? Vamos pro próximo. Olha só. É o seguinte, gente. A gente funciona de uma maneira, e isso aqui é muito legal para todos os perfis entender, como que a gente vai identificar na gente o que melhorar e como. Provavelmente em algum desses passos vocês vão identificar o que precisa mudar. Todo resultado vem de uma ação. Certo? Isso é comprovado cientificamente. Ninguém, nenhum ser humano age sem pensar. Polêmico, né? Mas ninguém age sem pensar. Sabiam disso? Não existe. Ah, eu agi sem pensar. Mentira. Você pode ter pensado muito rápido, né, por impulso, mas você pensou. Ninguém vai pegar, ó, eu peguei essa água aqui agora, mas para eu pegar, foi rápido, ó, vim aqui e já peguei. Mas o meu olhar foi aqui, o meu cérebro identificou e meu cérebro fez o comando para eu pegar. Toda ação é um comando do nosso cérebro, consciente ou inconsciente. Então, quando você agiu sem pensar, não, você agiu inconsciente, mas seu cérebro pensou. Viu? Já começa por aí. Então, vem cá, olha só. Tudo, gente, começa no pensamento. Na verdade, tem muita gente que pensa assim, nós somos a nossa mente.
Mentira. Também não somos a nossa mente, porque nós não somos os nossos pensamentos. Na nossa mente, a nossa mente, ela é como se fosse um satélite. E aí ela atrai todos os tipos de pensamentos, bons, ruins. E aí cabe a você, ao seu cérebro, sua parte consciente, tá? Escolher os pensamentos que vão ficar. Imagina um passarinho, pousou na sua cabeça. É um pensamento, ó, o pensamento pousou na sua cabeça. Certo? E aí, esse passarinho tá lá na sua cabeça, você tem a escolha, ó, de pegar, bater a mão nesse passarinho, tirar esse passarinho de cima da sua cabeça. Assim, ai, credo, esse passarinho aqui, né? A gente não quer. E aí, às vezes, você pensa assim, poxa, gostei desse passarinho. Ai, que passarinho bonitinho. Ai, eu acho que eu quero que esse passarinho fique aqui. E aí, você fica até mais quietinho, assim, pro passarinho continuar na sua cabeça. E ele pode até fazer um ninho ali, fazer um cocôzinho, morar ali em cima da sua cabeça. Pensamento é a mesma coisa. Pensamento vem, pensamento bom, pensamento ruim. E aí, você vai fazer uma escolha. Você vai continuar com esse pensamento ruim? Você vai dar asas para esse pensamento bom? Vai ficar com medo? Então, quando a gente tem um pensamento bom ou ruim, das duas formas vai gerar uma coisa, que é o sentimento. Não importa se o pensamento é ruim ou bom, vai te gerar um sentimento. Tudo que você pensa vai te trazer um tipo de sentimento. É claro que existem perfis que são mais impulsivos, mais emocionais. A mulher, ela é mais emocional do que o homem. Mas é o sentimento que impulsiona a ação. Ninguém age sem ter sentido a necessidade de agir. E ninguém sente a necessidade de agir sem antes ter pensado algo relacionado a isso. Não tem como. Não tem como. Isso não existe. E aí, gente, a ação, quando a gente repete a ação mais de uma vez e vai repetindo, isso se torna um hábito. Certo? E aí você tem o poder de desenvolver hábitos bons ou ruins. Por exemplo, você sentir medo, sentir insegurança, sentir incapacidade. E aí sabe o que que seu cérebro faz com você? Começa a fazer você pensar, né? Você dá ouvidos ao pensamento de que, não consigo fazer isso. Por quê? Porque o incômodo, o medo de você tentar e não conseguir, a preguiça de não querer ir lá e fazer. Vou fazer isso não sei, não dou conta. Eu sou assim. E aí você sentiu que não dá mesmo, você começou a ter a ação de falar repetitivamente que não consegue, que não dá conta, que não vai mudar, que não vai fazer, que não gosta. Isso se tornou o quê? Um hábito. E aí vai ficar nesse ciclo a vida inteira. Agora, a mudança começa onde? A mudança começa aqui. Estava refletindo sobre isso esses dias. Vou abrir um parênteses aqui. Eu sou uma pessoa que eu nem sempre fui desse jeitinho que vocês estão vendo. Hoje eu sou uma pessoa mais disciplinada, mais organizada, eu tenho mais consciência das coisas, eu tenho uma vida mais saudável, eu faço escolhas melhores para minha vida, né? Provavelmente, se eu não tivesse feito isso, com certeza eu não estaria aqui, eu não seria uma consultora, eu não estaria dando treinamento.
principalmente num domingo, porque um dos meus hábitos que eu tinha era de beber quase todo dia, era de virar madrugada em festa. Então, você acha que uma pessoa que tem esses hábitos teria tempo de estudar para estar aqui ensinando e falando sobre neuroplasticidade? Você acha que eu ia deixar de sair num sábado e beber até de madrugada para estar aqui num domingo de manhã ensinando sobre vendas? Nunca na minha vida. Eu não ia fazer isso. Mas quando essa mudança, eu não comecei trocando os meus hábitos. Quando eu estava lá bebendo e achando gostoso e saindo e divertindo e gastando tudo que eu tinha com roupa, com festa, você acha que essa Mariana de alguns anos atrás tinha capacidade, tinha força, consciência para poder virar e falar: amanhã não vou sair mais, não vou beber mais, não me chama, eu vou estudar todos os dias, eu vou acordar cedo, eu vou ir treinar, eu vou comprar livro, vou ler, vou dar aula agora final de semana? Não foi pelos hábitos. Às vezes a gente vê na internet, né? Muitos gurus aí falando 7 hábitos de pessoas de sucesso. Aí começa a colocar lá. Acorda 5 horas da manhã. Lê livro não sei quanto tempo de livro por dia. Faz devocional não sei o quê. Vai treinar todos os dias. Quem vai conseguir isso, gente? O ser humano não vai dar conta. Então, por onde que a gente tem que começar? Pelo pensamento. Eu estava lembrando, falei, gente, como que eu saí daquela Mariana e cheguei aqui hoje? Não foi mudando o hábito. A mudança dos hábitos foi natural. Porque esse processo aqui, ó, pensamento, sentimento, ação, hábito, é natural. Ele acontece. Sabe como que foi a minha mudança, a raiz da minha mudança? Foi aqui no pensamento. Foi quando eu aprendi, comecei a pesquisar sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento, sobre como que funciona a mente. Eu sempre achei que eu era uma pessoa muito otimista. Por quê? Porque eu sou sanguínea, brincalhona, converso muito, falo alto, sou comunicativa, chegava nos lugares. Quem é sanguínea aí talvez vai se identificar. Chego nos lugares, tenho muita facilidade de fazer amizade, brinco com todo mundo, nunca fui muito tímida, nunca tive problema de chegar num lugar e conversar com as pessoas. E aí todo mundo sempre falava o quê? Ai, a Mariana é muito, muito otimista, não, a Mariana é uma pessoa muito alta astral, muito positiva. E de tantas pessoas falarem, eu até acreditava mesmo. Mas aí quando eu comecei a fazer o processo de estudar, a única coisa que eu tive que realmente me dispor, ter a disciplina de fazer na minha vida, que não foi tão natural, foi de estudar. Sentar a bunda na cadeira, ler e assistir muita aula. O dinheiro que eu gastava com bebida, eu ia lá e comprava um treinamento. Sabe quantos treinamentos como esse aqui, eu nem sei, eu já perdi a conta, já gastei uns 200 mil reais com treinamento, com mentoria, com curso, com faculdade. Agora, olha só, eu fui lá e percebi, sabe o quê? Que eu era uma pessoa totalmente negativa. Sabe por quê? Porque na hora que eu tava com todo mundo, eu brincava, eu ria, eu fazia todo mundo rir. Mesmo que fosse de mim, eu não ligava. Eu sempre gostei de fazer as pessoas rir. Mas quando eu tava sozinha, eu comecei a prestar atenção no que eu pensava, no que passava pela minha cabeça. E era sempre assim. Ai, eu acho que isso não vai dar certo. Ai, nossa, será que se eu entrar nesse avião, esse avião vai cair? Ai, nossa, tem tal coisa pra eu fazer. Ai, mas não vai acontecer alguma coisa de ruim, não, porque isso aqui é bom demais pra ser verdade, isso não vai acontecer comigo. Eu pensava assim o tempo inteiro. Eu sentia uma dor de cabeça, nossa, será que eu tô morrendo? Negativa, pessimista. Tudo eu achava que a pessoa estava querendo me enganar, que tinha uma coisa ruim por trás. Cliente, eu ficava negativa. Ah, acho que esse cliente não vai fechar. Ah, acho que esse cliente está fazendo hora com a minha cara. Ah, esse cliente não vai voltar. Mas eu só consegui mudar porque eu me dispus a fazer essa autoanálise. Nisso e em muitas outras coisas na minha vida. Porque se tem uma coisa que é difícil, gente, é a gente admitir pra gente mesmo os nossos defeitos, as nossas mazelas.
Ninguém quer ser uma pessoa mentirosa, ninguém quer ser uma pessoa sem caráter, ninguém quer ser uma pessoa arrogante, ninguém quer ser. Mas a gente identifica isso em todo mundo. Mas a gente não quer identificar na gente. Eu costumo dizer que é na humildade que a gente conhece a grandeza de uma pessoa. Porque no momento em que você se dispuser, ter a coragem de admitir para você, reconhecer para você, parar de ficar justificando, né, Deus e o mundo, culpando Deus e o mundo, como se tudo que você fez de errado e todos os defeitos, os pontos a melhorar que você não trabalha hoje, não é culpa de ninguém, de nenhuma situação, é sua. E é você que está impedindo você de crescer, do seu negócio crescer, porque independente se você é um vendedor, se você é um líder, se você é um dono, o seu negócio só vai crescer ou você só vai crescer como profissional nessa empresa se você melhorar a forma como você se relaciona com as pessoas. E não tem como você se relacionar bem com as pessoas se você não se relaciona nem com você. Tá? Então isso é evolução. Faça essa autoanálise. Começa a se observar mais, sem ser aquela pessoa que só quer ver o lado bom. Veja o seu lado ruim. Veja como que você pode melhorar. Vamos lá. Você viu que você tem o poder de evoluir, né? Então vamos aprender coisas novas. Porque quando a gente se dispõe a aprender coisas novas, é um estímulo, gente. Quando eu comecei a mudar meu pensamento e aprender coisa nova, porque até então eu vivia num ambiente que a cultura de onde eu morava era o quê? Sentar, beber cerveja, fazer churrasco e falar da vida dos outros. Que dia que eu sentava, que eu tinha pessoas para sentar e conversar sobre neuroplasticidade, sobre PNL, sobre desenvolvimento pessoal? Que dia? Sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre liderança? Que dia? Eu não tinha com quem. Então, o que eu fiz? Já que eu não tinha isso perto de mim, eu comecei a comprar, a ter acesso às pessoas que falavam sobre isso, que estudavam sobre isso, que queriam aprender sobre isso. Então vamos lá, olha só, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estimula o nosso cérebro, por que eu falei que esse processo se torna natural? Porque o próprio cérebro vai entender que é um comando que você está dando para ele e ele vai liberar a famosa dopamina. E aí aqui, ó, quanto mais dopamina o cérebro libera, mais estimulado a gente fica. E é um processo gostoso, garanto para você. Quando eu era criança, minha avó, todo mundo lá em casa, minha mãe, todo mundo, sempre me estimulou a estudar, a ler. Eu gostava muito de ler quando eu era menina, ia para a biblioteca pública, pegava livro e tal. Mas depois que a gente vira adolescente, vai trabalhar, virei mãe, na correria do dia a dia, a gente, né, acaba que isso não é mais uma prioridade. Eu fiquei muitos anos sem estudar, sem ler. E aí eu falei, poxa, eu vou voltar a ler. Foi difícil voltar, não conseguia ler todo dia, não conseguia ler muito tempo, ainda mais hoje em dia que a gente fica no celular e acostuma com esse negócio de ser tudo muito rápido, conteúdo muito raso, né? Mas conforme eu fui me obrigando a fazer o que eu não quero, porque ser adulto é isso, né, gente? É a gente fazer as escolhas certas. Nem sempre as escolhas certas são as escolhas prazerosas, são as escolhas boas, né? E aí, conforme eu fui lendo, aquilo ali, o meu cérebro eu fui gostando de aprender, eu fui abrindo horizontes, eu fui descobrindo coisas que eu nunca tinha ouvido falar, eu descobri que, poxa, eu posso sim ser melhor, eu posso ser diferente. Até porque, gente, às vezes a gente está tão limitado que a gente não tem nem a ousadia de ter a coragem de ser diferente. É muito melhor a gente, não, vou continuar aqui, não consigo treinar, não gosto de acordar cedo. Não gosto, eu sou assim, não gosto. Não preciso. Tira, precisa sim, é muito melhor, muito mais gostoso quando você tem uma vida saudável, quando seu corpo tá forte, sua mente tá forte. Mas é por quê? Porque não tá estimulando o seu cérebro, não tá liberando dopamina. Então você não sente
Você não sente a vontade de ir fazer algo diferente. Por quê? Porque lá no seu pensamento você só está tendo pensamentos de que não consegue, de que não quer, que não gosta, que não precisa, né? E se você começa a falar, poxa, preciso sim. Poxa, deixa eu experimentar. Vai que eu gosto. Vai que pode ser bom para mim. Eu não sou o dono da razão.